Colossenses, capítulo 1, verso 13, no qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em outras versões, porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, através dessa movimentação, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos essa noite aprender de Ti. Queremos essa noite nos apropriar de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abre o nosso coração, Jesus, e fala com a gente. Eu creio que aquilo que o Senhor quer fazer não passa por um pregador, mas pode passar, Senhor, por cada um de nós. Por isso, toque as nossas vidas, abra o nosso coração, fecha todo o comichão, fecha a boca de todo o comichão, tudo aquilo que nos leva a nos preocupar, a sair mentalmente daqui, a sair, Senhor, emocionalmente e espiritualmente dessa cadeira. Tira os nossos corações desses lugares e coloca o nosso coração no centro da Tua verdade, da Tua palavra. Nós nos expomos, Tua palavra diz que a exposição da Tua palavra, ela mesma gera fé no nosso coração. Então essa noite eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa gerar uma fé sobrenatural sobre a nossa vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Amém? Nós estamos chegando em Páscoa. Semana que vem já começamos as nossas programações de Páscoa. Talvez você vai vir aqui em um dos dias, porque vai ser do dia 13 ao dia 20, praticamente todos os dias vão ter programação. Se você puder essa semana já fazer uma caminhada para preparar seu corpo, porque vai ser uma semana fantástica que Deus vai fazer. Nós vamos fazer evangelismo de rua, nós vamos subir o monte, então se as suas pernas tá bamba, aproveita essa semana para fazer, botar o card em dia, que você vai andar bastante essa semana que vem. Porém, tudo que você for fazer aqui, tudo que você for participar, se você não entender o que Deus fez por você, para celebrar, vão ser só programações. E eu não estou aqui essa noite chamando você para uma programação, eu estou chamando você aqui a compreender o que Jesus fez por você. Porque se você entender o que Jesus fez por você, não existem programações que são capazes de te entristecer ou de te deixar mais feliz. Quando nós entendemos o princípio de tudo, ou o princípio das coisas, e aprendemos o real motivo de estarmos celebrando, então de fato a gente consegue ser feliz em detrimento das circunstâncias. Porque existem pessoas que podem chegar aqui na festa da Páscoa cheia de problema, e no período, como num culto, você chegou aqui hoje, talvez cheio de luta, cheio de travado de batalha na sua vida, e talvez esse momento aqui do culto é só um oásis, é só aquele momento de você, vou dar uma respirada, vou recarregar as energias para a semana. Mas isso é muito pouco, porque quando você entende o princípio ou a razão pela qual você está servindo e adorando o Senhor, então não são programações que te trazem alívio, é a clareza de entendimento que te traz alívio. A Bíblia diz que em Deus nós temos uma paz que excede entendimento. O que seria uma paz que excede o entendimento? O entendimento me diz que eu tenho que me preocupar, que eu tenho que estar desesperado, que às vezes as contas não estão batendo, talvez o filho está doente, às vezes a mulher está brigando, o marido está brigando, as coisas estão totalmente fora de controle, mas a Bíblia diz que existe uma paz, existe um lugar aonde você consegue chegar, que nada disso consegue tirar você do centro. Então estar entendendo qual é o seu lugar em Deus, faz com que todas as adversidades da vida não sejam capazes de frear o que Deus está falando com você. Mas isso é tomado por entendimento.
Isso não é um culto, ou isso não é uma canção que cantamos, ou uma pregação que ouvimos. Isso é clareza de entendimento. Como é isso que nós lemos aqui agora. A Bíblia diz, e talvez você possa falar de forma poética sobre a cruz do Calvário, mas a teologia diz que a cruz do Calvário, ela foi a maior transação comercial que existiu em todos os tempos. E você pode me perguntar como que a cruz foi uma transação comercial? Uma transação comercial se corresponde à oferta, à compra e venda. E de fato foi isso que aconteceu. Houve uma demanda de compra e venda na cruz, aonde Apocalipse capítulo 5 diz: digno é o Cordeiro de abrir o livro e romper os seus selos, porque pelo teu sangue fostes morto e compraste para Deus povo de toda tribo, raça, língua e nação. Então na cruz houve compra e venda. Ele comprou eu e você e pagou com um preço de sangue, para que hoje nós fôssemos livres. Agora vem, amém? Amém? Fala para quem está do seu lado, você foi comprado. Foi comprado. Fala para eles, você tem dono. Você tem dono, você foi comprado. Agora vem Paulo e cria um cenário. Ele diz: porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então agora, espiritualmente dizendo, Deus pegou todo mundo que estava preso, abriu a porta e disse: agora vocês podem vir comigo e eu vou levar vocês, transportar. Ele pegou a gente, colocou numa viatura espiritual, numa viatura do céu, e levou a gente para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. Como que ele fez isso? Pela remissão dos pecados. Porque ele pagou a conta, ele teve direito de posse. Páscoa é o momento que nós celebramos isso. Alguém que abriu a porta de uma cadeia que eu não podia abrir. Abriu uma porta de uma prisão que eu estava e eu não conseguiria abrir sozinho. Eu não tinha chave, eu não tinha senha. Então vem Jesus e com o seu sangue ele abre a porta da prisão e me tira. Espiritualmente dizendo, todos nós saímos quando levantamos a nossa mão e dizemos: o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos isso, a porta da prisão que nos prendia abriu-se. E talvez você está aqui hoje e você se sente preso, mas eu quero te dar a chave dessa tranca que prende a sua vida. Se você que está aqui hoje levantar a sua mão e dizer: eu te quero, Jesus, a porta se abre agora sobre você. A porta se abre. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos já experimentaram isso? Levanta a mão para mim. Já experimentou? Você pode dizer um amém por isso? Pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Ele abriu a porta das nossas prisões. Sabemos nós que o homem, em sua construção, ele é constituído de espírito, de alma e de corpo. Existem pessoas hoje que estão presas no seu corpo. Foram trancafiadas por crimes. Existem pessoas que estão presas na sua alma. Jesus já abriu a porta e disse: filho, pode passar. Você é livre, eu te libertei, você pode sair da prisão e viver a liberdade que eu tenho para você. A Bíblia diz: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Mas existem pessoas que levantaram as suas mãos e disseram: eu quero ser livre, e espiritualmente dizendo, as portas foram abertas. Mas existem pessoas que Jesus abriu a porta da prisão para que ela saísse, mas a sua alma está ligada ao cárcere. E ainda que o seu espírito esteja livre, a sua alma está presa. Então, ela é livre, mas ao mesmo tempo, ela continua aliançada com as prisões que prendiam ela. Páscoa
É um momento que nós deveríamos olhar para o sacrifício de Jesus e dizer: o que em mim ainda não está livre, que Jesus pode intervir na minha vida. O que ainda está preso em mim, o que ainda está travado na minha vida, para que eu possa pedir ao Senhor, para que o Senhor abra a porta e eu possa sair. A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje, a primeira pergunta talvez é: o que ainda está preso na sua vida? A sua saúde, as suas emoções, a sua alegria, talvez os seus relacionamentos, talvez o seu chamado em Deus está preso. Talvez o que seja preso seja os seus sonhos. E Deus, Ele vem em Páscoa visitar o seu povo. Pensa que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos um paradoxo. Ao mesmo tempo que para nós celebramos a nossa liberdade, para Satanás foi o momento do julgamento, aonde Deus foi lá e julgou Satanás pelos seus crimes que prendiam as nossas vidas. Em o Egito, no Velho Testamento, ao mesmo tempo que Deus libertava o seu povo da escravidão do Egito, Ele julgava o Egito pelas prisões que impusera sobre o povo de Deus. Páscoa é o momento onde Deus está visitando as nossas vidas. E a Bíblia vai mostrar para mim e para você que nesse momento, nessa levada de Deus, nessa condução de Deus, Deus está mudando as coisas de lugar. Você pode acreditar nisso? Deus está mudando as coisas de lugar. Deus está mudando você de lugar essa noite, em nome de Jesus. Deus está mudando a gente de lugar, tirando a gente de lugares que são sombrios e nos dando a oportunidade, pela remissão do seu sangue, de estarmos em lugares de luz e de amor, no reino do Filho do seu amor. Agora, como isso é possível? Uma vez que a porta já foi aberta, uma vez que a palavra já foi liberada, como que eu posso, a partir desse momento de prisão, dizer: Deus, eu quero ser livre, o Senhor já morreu por mim, porque ainda me mantenho preso? O que ainda falta em mim para que eu seja livre e possa dançar na sua presença? Porque talvez você está aqui hoje, talvez você está pela internet, e tudo o que você gostaria era de alegrar-se na presença do seu Deus. E talvez você não encontre motivos em você mesmo para se alegrar, para dançar para Deus. Talvez a sua jornada cristã é uma jornada pesada, cansativa, exaustiva. E quando você chega diante de Deus, a única coisa que você sabe falar para Deus é: Deus, eu estou cansado. Porque aquilo que deveria ser um relacionamento de alegria se tornou uma prisão também. E o que Deus me trouxe para dizer aqui para a gente hoje, e eu falo para a gente porque primeiro Ele disse para mim, é que a remissão dEle, em primeiro instante, Ele vai precisar tocar e nos libertar da nossa própria incredulidade, de vivermos uma vida religiosa, de vivermos uma vida de bater cartão todos os domingos, de começarmos a olhar para a nossa jornada não como encontros, mas como um convite de Deus a caminhar com Ele todos os dias. O chamado de Deus não é: eu vou no culto domingo. Não é isso que Deus está propondo para o povo dEle. O que Deus está propondo para o povo dEle é: eu quero pegar na sua mão e eu quero conduzir você todos os dias da sua vida. Eu quero caminhar com você. E nessa caminhada vão ter coisas que eu vou falar para você que você não vai gostar. Vai ter momentos que eu vou botar o dedo onde vai mais doer em você, e você vai permitir que eu faça isso, porque você vai confiar em mim. Vai ter momentos que vai estar todo mundo triste, mas você vai estar alegre. Vai estar todo mundo preocupado, o culto vai estar pesado para todo mundo, mas para você não. Porque você não adora um Deus de ambientes, você adora um Deus que muda os ambientes. Então não é o ambiente que determina a sua temperatura, é você que determina a temperatura do ambiente. E mesmo que está todo mundo caladinho, com a boquinha fechada, meio sereno, existe uma alegria dentro de você por causa de um relacionamento que você está construindo. Mas vai chegar momentos que vai estar todo mundo se alegrando. Escute o que eu vou te dizer, eu já passei por isso.
Vos fala um pastor que já passou por isso incansáveis vezes. Minha mulher é testemunha de eu chegar e ver coisas sobrenaturais acontecendo, de ver salvação acontecendo nessa casa. E eu vou te dizer uma coisa, só para que você possa descobrir o que eu estou querendo dizer, onde eu quero chegar. Dá uma olhada para quem está do seu lado, olha para frente, olha para trás, só ao seu redor, vê se você conhece todo mundo que está ao seu redor. De um ano para cá, Deus movimentou essa casa, e foi colocando pessoas, e foi colocando pessoas, e foi colocando pessoas, e foi colocando pessoas. Para que você tenha uma ideia do que eu estou te dizendo, 53% da igreja, 53%, metade da igreja, é a que estava aqui há 2 anos atrás. A outra metade chegou de 2 anos para cá. Nós vamos fazer batismo agora. E nos últimos 1 ano e meio, nós já batizamos mais de 30 pessoas aqui nessa casa. Se contar com o de domingo, próximo domingo. A quantidade de pessoas que estão em Start e Connect é surpreendente. É ou não é? E talvez a gente olhe e diga: ai, que saudade que eu estava de quando as coisas eram. Ei, eu já cansei de orar por pessoas. Eu orava por pessoas, e eu via as lágrimas descendo nos olhos das pessoas, e eu dizia: Deus, ela está sentindo e eu não estou sentindo. Eu queria sentir o que essa mulher está sentindo, eu queria sentir o que esse cara está sentindo, eu queria chorar igual esse cara está chorando aqui. E Deus me disse muitas vezes aqui pregando para vocês: seu papel não é sentir, o seu papel é obedecer. Você vai sentir quando eu quiser que você sinta, mas você vai obedecer todas as vezes que eu mandar. Porque não é o que você sente que transforma as pessoas, é o que você obedece e abre espaço para que eu possa entrar na vida dela. E quando você obedece e abre espaço, então as coisas acontecem não por causa de você, mas por causa da sua renúncia, eu posso entrar na vida dela. Só que nós olhamos e dizemos: Deus, eu quero que as coisas funcionem da minha maneira. Deixa eu te dizer uma coisa: as coisas não vão funcionar da sua maneira. Páscoa é passar por cima. A palavra Páscoa, na sua essência, na sua estrutura mais primitiva, significa pesar, que significa passar por cima. A palavra Páscoa faz alusão àquela última praga do Egito, quando a Bíblia diz que um anjo passou por cima do Egito, e ele fez distinção dos homens de Deus, dos filhos de Deus e dos filhos do Egito. Pesar significa quando o anjo veio e matou os primogênitos dos egípcios. Isso significa pesar. Então a palavra pesar ou Páscoa significa primariamente aquele que passa por cima. E eu queria que você olhasse para o seu irmão, desse um sorriso, sabe aquele sorriso de crente que você tem, de feliz em Deus, e falasse assim para ele: eu quero que você aprenda essa noite. Pode falar para ele: eu quero que você aprenda essa noite, que Deus vai te levar a passar por cima, por causa da sua maturidade, de muitas coisas que você gosta e que você não gosta, por amor e por obediência à palavra dele, em nome de Jesus. Aleluia, você crê nisso? Amém? Amém? Nós seremos um povo que aprenderemos a passar por cima, a passar por cima, a passar por cima. A Bíblia diz que Jesus na sua pregação dizia: se alguém bater da sua face, dê a outra. Se alguém te fizer caminhar 1 milha, se alguém roubar a sua capa, aprenda a passar por cima. Porque talvez o que Deus está te chamando para viver não é o seu gosto, mas é naquilo que Ele te chamou para viver. Você vai aprender a gostar daquilo que Ele gostaria que você gostasse. Você vai aprender a gostar os gostos de Deus. Você vai aprender a se alegrar com a alegria de Deus. Você vai aprender a sorrir com o sorriso de Deus. Você vai aprender a chorar com o que Deus chora. Você vai aprender a sorrir com o que Deus sorri. Você vai aprender a ser como Deus é. Porque a Bíblia diz que Ele nos deu a mente de Cristo. Amém? Como que eu faço isso, pastor? Como que Deus pode remir a minha vida, me transportar, me tirar do lugar onde eu estou, mudar minha posição para isso? É fácil, não é tão difícil assim, não é tão espiritual assim. A primeira coisa que você precisa saber é que você vai precisar crer nisso. O Evangelho não é um lugar estático. O Evangelho não é um lugar onde você chega e cava a sua cadeira e faz essa cadeira uma cadeira cativa.
Talvez você está sentado nessa cadeira e essa talvez esteja já com a sua forma. Todos os domingos você senta no mesmo lugar. Mas eu queria te dizer uma coisa, o Evangelho não é assim. O Evangelho, ele é movimento. O Deus está se movimentando o tempo inteiro. A única coisa de Deus que não se movimenta é a palavra dele. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Então nós precisamos acreditar que mesmo que os movimentos da vida estejam acontecendo, existe algo que eu preciso me apegar, e aquilo que eu preciso me apegar não é o que está acontecendo ao meu redor. O que eu preciso me apegar é uma palavra que eu carrego. E todos nós carregamos uma palavra, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então a todo momento, mesmo que a minha vida não esteja como eu gostaria que estivesse, Ele ainda está comigo, me conduzindo a um lugar que Ele tem preparado para mim antes da fundação do mundo. Pastor, mas eu estou passando por provas, tem coisas na minha vida que já deveriam estar rompendo. Eu acredito que Deus está nos ensinando de forma pedagógica, pegando na nossa mão e nos conduzindo. E talvez você possa dizer, mas é o diabo. E talvez Deus só pode estar usando o cachorro dele, que é o diabo, para conduzir a sua vida a um lugar de conhecimento da glória de Deus. Mas quando eu atribuo mais poder para o diabo do que para Deus, eu estou dizendo que ele não é suficiente a palavra que ele disse sobre a minha vida. Eu quero te lembrar que aquele que te prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu, em nome de Jesus. Pastor, mas é só crer? Não, claro que não. Eu preciso me apropriar dessa verdade. Existe uma diferença entre crer e se apropriar. A Bíblia diz que Abraão, ele morreu como pai de muitas nações, não é isso? Mas ele viu isso? Não, ele não viu nem a sua terceira geração. Ele creu, e a Bíblia diz que por crer, isso foi imputado como justiça. Mas o que Abraão viu foi o seu filho Isaque. Ele não viu nada além disso. Ele não viu Jacó e Esaú. Abraão não viu Jacó e Esaú, que era a segunda geração. Ele não viu. Mas ele creu que ele seria pai de uma multidão. Como que alguém não tem sinais? Porque a Bíblia diz que ele seria pai de multidões. Pai de multidões deveria ser pelo menos um número que não coubesse nas mãos para contar. Mas ainda que ele não estivesse vendo, ele agia como fosse um pai de uma multidão. O caráter dele foi transformado para que ele se tornasse um pai de uma multidão. As ações dele, os discursos dele, os sacrifícios dele, foi de alguém que era pai de uma grande multidão, mesmo que não visse essa multidão aos seus próprios olhos. Compreende o que eu estou dizendo? Você não precisa ver, você precisa se apropriar da palavra que Deus te deu. Pastor, eu não estou vendo, mas não é porque você não está vendo que você não possa agir como tal. Porque talvez o que Deus está esperando de você é alguém que se apropria, veste a roupa da palavra e caminha. Talvez você está aqui hoje e você está dizendo, Deus, quando eu começar a ver, eu vou caminhar. E Deus está dizendo, não, eu já te dei o mais importante, foi a minha palavra. Então veste a roupa da palavra e caminha dizendo, mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que os meus ouvidos não escutem, mesmo que eu não sinta nada, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu não estou vendo, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu quero declarar que eu vou viver o que Deus prometeu para a minha vida em nome de Jesus. Ah, pastor, mas os outros vão achar que eu sou doido. Claro que vai, porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. Pegam as coisas tolas para confundir as sábias. A diferença do povo de Deus é que muitos de nós poderíamos estar vivendo coisas sobrenaturais, mas não conseguimos passar por cima meramente da nossa incredulidade, da palavra que recebemos. Queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso cronograma, da forma como nós esperamos que Deus faça. Deus está dizendo, ei,
eu já troquei a sua roupa, eu já te dei roupas novas, eu já mudei o seu nome, você já não é mais Abrão, agora você já é Abraão. Comece a agir como tal. Pastor, mas eu não vi meus filhos ainda. O seu nome já não é mais, eu já troquei o seu nome. Eu já troquei o seu nome. E o que você precisava para poder viver, eu já liberei sobre você. Eu já liberei. Então agora se aproprie disso. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer é interagirmos com essa palavra. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele. Pergunta para ele assim: você já ouviu algo? Já ouviu uma palavra? Uma promessa que fez muito sentido na sua vida? Aquela palavra, aquela promessa que Deus usou o profeta, botou o dedo no seu nariz e falou: eu vou fazer. E você falou: uau, agora vai. E passou um tempo e você esqueceu daquele negócio, porque não aconteceu no seu tempo, então você se esqueceu. Sabe por que isso acontece? Não é porque Deus se esqueceu, é porque nós deixamos de interagir com a palavra que recebemos. A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de nós. Mas a própria palavra diz, em Efésios capítulo 6, que o Deus nos dá as armas espirituais, que são calçar as sandálias da preparação do evangelho da paz, cingir os nossos lombos na verdade, colocar sobre nós a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Então ele chama a nossa defesa de fé, como se a nossa fé fosse o que resistisse às resistências do maligno. O que resiste o diabo não é a sua oração de fogo, o que resiste o diabo é a sua oração de fé. Quando você se posiciona e diz: eu creio mesmo que eu não veja, você começa a resistir sua resistência. Você começa a resistir o que te resiste. E quanto mais você se posiciona nisso, a Bíblia diz que o diabo vai cansando. Mas sabe o que acontece? Tem gente que cansou primeiro do que o diabo. Tem gente que desistiu da promessa primeiro do que o diabo. O diabo estava pronto para fugir, mas nós nos esquecemos e não nos interagimos com a palavra. O diabo sempre vai confrontar a promessa que você recebeu. Tudo o que Deus falar com você, o diabo vai questionar. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O diabo não poupou o questionamento nem para Jesus. Ele perguntou: se tu és filho de Deus. Qual era a palavra que Jesus tinha recebido? Jesus batiza aí no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando ele se levanta, o céu se abre, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desce, uma voz brada: eis o meu. 40 dias depois o diabo aparece: se você é filho mesmo, transforma a pedra em pão. O diabo sempre vai questionar, vai confrontar a palavra que você recebeu. O diabo sempre vai confrontar a sua história. Vai olhar para você e dizer: quem é você para achar que sua vida vai mudar? Quem você está pensando que é? Você está achando você que saiu lá daquele lugar vai dar certo? Logo você, filho do fulano de tal, você acha que você vai dar certo? O diabo sempre vai questionar a sua história, sempre vai questionar a sua palavra, sempre vai questionar a sua promessa, meu filho. O diabo é um inimigo que não dorme, e a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo, e esperando o momento certo para te derrubar. Sabe como o diabo questiona a gente quando ele diz: será mesmo que isso pode acontecer? Será mesmo que eu posso viver essa promessa? Será que logo eu, de onde eu saí, lá da favela que eu saí, de um pai que fazia isso e isso comigo, de uma mãe que me abandonou, logo eu, o mais pobrezinho? Fala para quem está do seu lado: Deus está trocando as suas roupas essa noite. Eu queria que você abrisse comigo em Zacarias capítulo 3 para a gente ler. E eu prometo para você que a gente vai orar, porque eu estou sentindo que Deus quer dar uma mexida aqui hoje.
Zacarias capítulo 3, no verso 1, diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado pelo fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Eu tirei vestes velhas. E é interessante, olha aqui para mim, que no versículo 2, ele fala: esse homem não parece um tição tirado pelo fogo. Essa palavra tição tirada pelo fogo é a mesma palavra de Isaías capítulo 6, quando a Bíblia diz que um anjo tira um tição do trono de Deus e leva para purificar Isaías. Essa palavra tição tirada pelo fogo faz alusão à purificação de Deus, a uma nova fase de Deus. A Bíblia diz que Isaías era primo do rei, e ele pregava quando seu pai e quando seu primo estava vivo. Mas a Bíblia diz que quando o rei morre, então Isaías tem uma visão do trono de Deus. Quando ele tem essa visão do trono de Deus, a Bíblia diz que ele começa a dizer: eu sou um homem ruim, minha boca é impura, meus pecados são sujos, minha vida está bagunçada. E a Bíblia diz que Deus tira um tição do trono de Deus, um carvão queimando, vai lá na boca de Isaías, coloca lá e diz: eu vou purificar o que você está falando, eu vou mudar a sua vida vai mudar, a fase vai mudar. Amém? A fase vai mudar. Mas aí Deus, em Zacarias diz: esse homem já parece com tição tirado pelo fogo, mas as roupas dele ainda são vestes sujas. Então é importante que Deus tire as roupas sujas e coloque roupas limpas. Roupa na Bíblia fala de muitas coisas, mas uma das coisas que a Bíblia fala sobre roupa é sobre uma autoridade que Deus coloca sobre a vida de alguém. Quando, só para fazer uma parênteses rápido, a Bíblia diz que quando Elias é tomado aos céus, ele deixa cair a sua capa. A capa representava uma porção dobrada na vida de Eliseu sobre aquilo que estava sobre Elias. Então a roupa significa uma autoridade. Agora alguém que já tinha, Zacarias estava vendo que o sumo sacerdote, ele tinha autoridade, mas ainda a roupa dele não era a roupa apropriada para a palavra que ele estava recebendo. Deus já tinha falado, mas a autoridade não estava apropriada. Ele já sabia o que Deus queria, mas ainda não estava interagindo com a palavra que ele recebeu. Então o anjo diz: tira a roupa dele e coloca outra, porque esse cara está réu de acusação, porque a roupa dele não é a roupa certa. E isso é exatamente o que acontece quando Jesus abre a porta da prisão, tira você, mas a sua alma fica presa lá. Quando Jesus abre a porta da prisão e diz: ei Dene, pode vir para fora, eu paguei o preço pela sua vida. Mas lá dentro da sua alma você diz: mas como eu posso sair? Deus diz: eu já troquei o seu nome, eu já troquei a sua roupa, eu já te dei autoridade para sair. Por que você ainda está aí? Por que você está aí ainda? Por que você está preso aqui? O que talvez nós precisamos voltar a nos lembrar é que a obra da cruz, ela começa abrindo a porta da prisão. Mas se nós não crermos que essa porta foi aberta por Jesus, para que a gente saia dela, nós podemos ser salvos, preso, totalmente preso, sem viver uma única promessa, sem desfrutar do melhor de Deus para esse tempo, para essa terra. É óbvio que o melhor de Deus é na eternidade, mas Deus tem promessas a cumprir na sua vida, ainda nessa terra. Deus ainda tem planos e sonhos. E sabe qual é o maior plano de Deus?
foi o chamado que antes da fundação do mundo Ele elegeu em você. Fala para quem está do seu lado, você tem um chamado em Deus. Você tem um chamado em Deus. E esse chamado em Deus, ele vai se cumprir na sua vida, se você entender que não só a palavra te move, mas as roupas para que esse avivamento pessoal aconteça. Não é só a palavra, eu tenho uma promessa, mas parece que nada acontece. Pergunto, você está se interagindo com essa palavra que você recebeu? Você está se apropriando da palavra que você recebeu? Ou a palavra que você recebeu é simplesmente como um filme que você coloca na televisão e diz, quando acontecer, eu vou me mover? A Bíblia diz uma coisa que, quando eu ouvi essa semana, mexeu comigo. A Bíblia diz que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Mas a Bíblia não conta no livro de Gênesis, mas no livro de Hebreus ele conta que Saul tentou resgatar o seu direito à primogenitura com lágrimas nos olhos. Mas ele não foi recolocado no lugar que era dele por direito. Porque Jacó tinha assumido o lugar que era de Esaú. Sabe o que me assusta? É que existem pessoas aqui como um tição queimando por dentro. Existem homens e mulheres com palavras que têm o poder de incendiar essa cidade inteira. Tem homens aqui, tem mulheres aqui que têm o poder de chegar na sua casa e mudar o ambiente por completo, mudar a atmosfera de onde entra. Mas não consegue colocar a roupa certa para o evento. Não consegue entender que não é pelo que você está vendo que as coisas acontecem. Não consegue acreditar que aquilo que está recebendo é capaz de produzir mudança quando chegar na sua casa. Não consegue se apropriar das promessas que recebeu. Então quando as coisas chegam em adversidade, dizem, mas tadinho de mim, parece que eu sou novo convertido, as coisas não dão certo para mim, eu vou chamar o pastor para orar lá na minha casa. As coisas não estão dando certo, é mais fácil a gente desanimar, é mais fácil a gente reclamar, é mais fácil a gente desistir. Quando nós deveríamos dizer, Deus, eu tenho uma palavra, qual é a roupa, como eu preciso me portar diante daquilo que eu recebi? Como eu devo me portar diante da palavra que eu recebi? Como eu deveria agir? Como eu deveria falar? Como eu deveria falar para as pessoas aquilo que eu recebi? Pastor, mas eu vou passar vergonha, então passa por cima disso. Passa por cima da sua timidez, passa por cima da sua incredulidade, passa por cima da sua vergonha. Porque a triste notícia é que Esaú procurou retorno, procurou terminar o seu mandato de primogênito, mas alguém tomou o seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa que pode te assustar: você não é imprescindível no reino de Deus. Eu não sou imprescindível no reino de Deus. Se eu não cumprir a minha missão, preste atenção, se eu não cumprir a minha missão, Deus vai levantar uma outra pessoa para cumprir no meu lugar. Se você não cumprir a sua missão, Deus pode colocar outra pessoa para cumprir no seu lugar. Se você que é pai não cumprir a sua missão de educar o seu filho, Deus vai colocar a internet para poder cuidar dele. Vai colocar um professor. Se você não cumprir a sua missão como filho de Deus, Deus pode levantar outro. Sabe o que é triste? É que você, em algum momento da sua vida, você fala, eu quero voltar, e pode ser que não dê mais tempo. Talvez você está aqui hoje, e Deus já fez um convite para você. Deus já te deu palavras, poderosas, mas as roupas não foram as roupas apropriadas. Deus te deu palavras que, se você acreditasse nisso, talvez a sua família inteira estava aqui hoje. Mas os seus medos, as suas prisões, foram mais fortes do que as palavras que você recebeu. Então você não se sente merecedor de sair dessa cadeia e assumir as vestes de autoridade que Deus coloca sobre a sua vida. Você diz, como que eu vou viver isso?
A Bíblia diz assim em Salmo 30, tu mudastes o meu pranto em dança, e minhas vestes de lamento em vestes de alegria. O Senhor é o Deus que muda a tristeza para a alegria, muda a morte para a vida, muda a doença para a cura, muda a dor em refrigério. Deus muda qualquer coisa. Será que Deus não é capaz de mudar as suas vestes aqui hoje? Será que Deus não é capaz de te colocar na direção do convite que Ele te fez? Te colocar em coerência à palavra que você recebeu? Te colocar ajustada à autoridade que Ele espera de você? Talvez, irmão, você vai estar aqui hoje e você vai ter que aprender a passar por cima de dores, vai ter que aprender a passar por cima de pessoas que te humilharam, que te feriram. Talvez você vai estar aqui hoje e o que te separa desse lugar seja perdão. Talvez você vai ter que aprender a passar por cima de coisas que não são do seu gosto, não deveriam ser da sua maneira. Talvez você está aqui hoje e diz, meu Deus, mas eu não gostei de nenhuma música que o Bijou cantou aqui hoje. Eu nem acredito que a igreja vai ser arrebatada. Estava conversando isso com a Joyce. Tem gente, né, tem pessoas que acreditam que a igreja vai passar toda a tribulação. Tem gente que canta essa música e nem acredita. Talvez você vai ter que aprender a passar por cima do seu gosto musical. Talvez você vai ter que aprender a passar por cima do seu gosto de ouvir uma mensagem que não te anima, mas que te confronta. Talvez você vai ter que passar por cima de dizer, Deus, não é da forma que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Isso é Páscoa. Porque eu vou te dizer uma coisa, para você, e eu quis falar dos números da igreja aqui rápido, para dizer para você uma coisa. Talvez o seu chamado, filho, não seja receber mais de Deus na sua proporção. Talvez o seu chamado seja pegar na mão do seu irmão mais novo e dizer, olha, vou te ensinar o caminho, porque esse é o meu, eu passei por aqui, eu quero te ensinar, me dá a mão aqui que eu vou te conduzir, vou te ajudar. Talvez você está esperando mais, e Deus está dizendo, o mais que eu tenho para você, seja quando você decidir transbordar na vida de alguém. Dá uma olhada para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, e fala com ele assim, eu preciso de você, e eu sei que você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, até o fim. Mas eu queria que você falasse para ele, você não está sozinho. Eu sou mais velho que você, talvez você é mais novo, você fala assim, eu sou mais novo, eu vou precisar. Mas talvez você é mais velho, você, eu sou mais velho, eu vou precisar te ajudar, e eu quero que você conte comigo. Porque talvez não vai fazer sentido nenhum para você agora. Talvez você vai fazer porque esse é o seu lugar, mas eu vou te dizer uma coisa, daqui a pouco, Deus começa a transbordar algo sobre a sua vida. E que você não sabe como, você não sabe de que forma, mas Deus começa a abrir portais, portas que ninguém pode abrir, Deus começa a abrir portas para você. E as coisas começam a acontecer na sua vida, e quando você menos assustar, todas as promessas que pareciam estavam agarradas, começam a fluir a partir de você. Porque no reino de Deus nós temos 3 fases. Você que é mais velho na fé, escute o que eu vou te dizer. Na nossa vida em Deus nós temos 3 fases. A primeira fase é quando nós recebemos a Cristo. Todo mundo que está aqui, que já recebeu Jesus um dia, disse sim para Jesus e celebrou, recebeu o que Jesus fez. Mas a segunda fase do Evangelho é quando não só recebo, mas eu celebro, porque eu entendo o que Jesus fez por mim. E a terceira fase do Evangelho não é quando eu recebo e nem quando eu celebro, mas quando eu compartilho o que Jesus fez na minha vida. Se você está aqui hoje e você já recebeu e já celebrou, mas não compartilhou, ainda não está pronto para viver uma nova fase na sua vida. Pastor, mas eu gosto do culto, eu venho, eu pulo, eu danço, eu celebro. Sim, mas é tempo de você compartilhar o que Deus está fazendo na sua vida. Pegar na mão do irmão mais novo e dizer, eu quero caminhar com você, eu quero te ensinar o que eu aprendi. Porque senão, nós seremos só um bando de pessoas e não um povo de Deus. Deus essa noite quer passar por cima das nossas crenças. Deus quer passar por cima da nossa alma, Deus quer passar por cima do nosso gosto, Deus quer passar por cima das nossas vergonhas, Deus quer passar por cima de um monte de coisa. Na verdade Deus quer que a gente passe por cima de tudo isso. Sabe, para uma única coisa, para aquilo que Ele fez, de nos tirar do império das trevas, e nos levar para o reino da luz, seja completa na vida de todos. João capítulo 13, eu quero encerrar com isso, eu queria que você ficasse de pé,
só para você achar que está acabando.